E aí, povo, voltei. Bom, vamos lá. Então a gente vai falar aqui da teoria de classe, do que veio do marxismo, né, do nosso amigo Karl Marx, né, que é o pai do socialismo, né, do comunismo, dessa raça aí que eu não sou muito fã não. Mas tudo bem, né? Já que tem que estudar, vamos estudar. Bora lá. Na teoria de classe, a unidade fundamental são as entidades coletivas. Então não é em relação ao individualismo que a gente viu anteriormente na escolha pública, né? No public choice. Tá? Então, nessa teoria aí de classe, você vai ter muitas entidades coletivas, que seria o quê? Bom, você pode ter aí os sindicatos, as ONGs, né? Aquelas representantes, né? Como é que fala, gente? Grupos, né, que representam a comunidade, né, que tem o representante da comunidade, enfim. Então tá, toda essa conversa mole aí. A associação em classe é usualmente determinada pela presença ou ausência de certas características relacionadas à economia. Obviamente, porque como você está angariando várias pessoas, né, dificilmente você vai ter algumas características permanentes de economia. A mais conhecida teoria de classe é a marxista, que é o que a gente falou, que interpreta as políticas públicas nas sociedades capitalistas. Então, essa teoria interpreta as políticas públicas nas sociedades capitalistas. Porque para esse pessoal comunista, a sociedade capitalista, quer dizer, quem trabalha ganha, quem não trabalha não ganha. Para esse tipo de sociedade, para os comunistas, isso aqui é como se fosse o inferno, né? Mas tudo bem. Então, refletindo os interesses de uma classe dominante. Essa teoria. Há para os marxistas a dominação dos capitalistas sobre o Estado e sobre o que ele faz. Então eles querem dizer, né, o senhor Karl Marx quer dizer que o capitalismo domina o Estado. Ele quer dizer que quem tem dinheiro manda no Estado. Isso é verdade. Nesse ponto de vista eu até concordo com ele, certo? Só que aí as pessoas se utilizam dessa ideologia aqui para dizer que o capitalista ele é sempre o ruim. No ponto de vista que por exemplo, o chefe. A pessoa tem a visão do chefe como o carrasco, que explora o trabalhador, que quer o dinheiro todo para ele. Só que, sem o capitalismo, sem a atividade capitalista, né, que é você trabalhar para ganhar, e aí você recebe o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, e movimenta a economia, o Estado pararia. Porque de onde sairiam os tributos para sustentar a máquina pública? Então, a visão de Estado, ela está vinculadíssima ao capitalismo, pelo menos do meu ponto de vista, certo? Você tentar um Estado comunista, onde todos têm direito a tudo, na verdade acaba todo mundo sem direito a nada, né? Por isso que a União Soviética
caiu. Bem, então vamos lá. A análise da política pública, neste caso, tende a demonstrar como a política pública particular serve aos interesses do capital, que seria uma prova de que ele usa o Estado para promover os seus interesses. Porém, ainda que a política pública sirva aos interesses capitalistas, não se pode concluir que ela foi implementada para eles. Além disso, essa abordagem não pode explicar as políticas em oposição ao capitalismo. Somam-se a isso as dificuldades em determinar o que é classe e em conceituar superestrutura e base econômica. Certo? Então, como eu falei para vocês, se do ponto de vista do public choice, a escolha individual ela gera uma economia de tempo, porém o ator público ele vai visar os seus próprios interesses. Isso aqui, em relação à teoria classista do Marx, teoria de classe, ela tende a não promover isso, que o cara trabalhe em prol, gere as políticas públicas em seu próprio benefício. Só que, como eu falei para vocês, essa teoria ela é meio complicada. Vamos ver a próxima aqui, que aí a gente tende a chegar a uma conclusão sobre esse assunto. Vamos lá. A próxima aqui que eu tenho é o neo-institucionalismo. Vamos ver o que ele fala aqui. Essa abordagem reconhece os limites das teorias baseadas no indivíduo e nos grupos, que é o que a gente falou anteriormente, em lidar com os fenômenos políticos. Busca, então, reconhecer o papel crucial das instituições na vida política e argumentar que elas existem na sociedade para resolver problemas de informação e de troca. Sob essa perspectiva, a unidade básica de análise está relacionada à transação entre os indivíduos no âmbito das instituições. Elas são os produtos do delineamento humano, o resultado de ações propositadas por indivíduos instrumentalmente orientados. As instituições também modelam as preferências individuais e a extensão na qual elas podem se realizar. Sob essa perspectiva, os fenômenos políticos, dentre eles as políticas públicas, que é o objeto do nosso estudo, resultariam da interação entre as instituições que definem as regras do jogo e o comportamento dos indivíduos na arena política. O argumento não é de que instituições causam ações, mas de que elas afetam as ações modelando a interpretação de problemas e possíveis soluções e constrangendo a escolha das soluções e a forma e a extensão na qual podem ser implementadas. No entanto, esse arcabouço teórico apresenta alguns problemas, como a inabilidade em promover explicações coerentes e plausíveis para a origem das instituições sem recorrer ao funcionalismo público. Esse modelo é apresentado na forma mais aprofundada no item As Perspectivas do Neo-Institucionalismo na análise blá. Certo? Beleza. Tudo disso aqui que a gente falou até agora, essas três teorias do... como é que era o nome da outra mesmo? Da Public Choice, da teoria de classe do Marx
e essa do neo-institucionalismo, elas estão todas dentro dos métodos de análise de políticas públicas, métodos dedutivos. Certo? Vamos explicar essa última aqui, para a gente poder entrar nos métodos indutivos de análise de políticas públicas. Certo? Então vamos lá. De tudo que ele falou aqui, né, a gente, durante o estudo desse tema, a gente falou de um monte de gente teórica. E aí um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, o outro pensa de outro, e vem alguém que pensa mais ou menos o que cada um pensou, e é esse o caminho trilhado. Então é mais ou menos isso que eu estou constatando em relação a esse método dedutivo de análise. Essa teoria do neo-institucionalismo, o que ela quer trazer para a gente? Ela visa o papel principal, né, nas políticas públicas, está relacionado às instituições. Não instituições do ponto de vista de classe, que é o que a gente viu na teoria do Marx, mas são instituições públicas. Elas devem prover os meios necessários para que você estude, analise e implante as políticas públicas. Certo? Ó, elas são produtos do delineamento humano, o resultado de ações propositadas por indivíduos instrumentalmente orientados. Então, dentro das instituições, você vai ter uma série de tecnocratas, né, que vão poder verificar esse negócio aí das teorias das políticas públicas de uma forma mais técnica, certo? E ele trata aqui também que as instituições, elas interagem entre si. Fazem a parceria entre elas para o desenvolvimento das políticas e sua devida aplicação. Certo? O argumento não é de que as instituições causam ações, mas que elas afetam as ações, modelando a interpretação dos problemas e possíveis soluções. No entanto, dentro desse prisma teórico, há problemas, como qualquer teoria. Ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, como a inabilidade em promover explicações coerentes. Haja vista que, se você tem a interação entre as instituições públicas, para analisar, para desenvolver, para implantar as políticas públicas, e dentro das instituições, ela é composta de uma série de indivíduos. E isso vai causar o quê? Não vai ter uma explicação, uma coerência objetiva. Tudo é tratado de uma forma mais subjetiva. E aí vai ser necessário o quê? Vai ser necessário consultar quem? O funcionalismo. Porque tudo que uma pessoa jurídica, como uma instituição pública, ela demonstra como ponto de vista dela, é subjetivo, porque ela não pensa. Quem pensa são as pessoas que nela estão. O seu funcionalismo. Então, dependendo da ótica da instituição em relação a essa política pública, a interação que ela teve com as demais instituições para desenvolver, para analisar, fazer todo aquele processo, vai ser uma coisa muito subjetiva. E aí, necessariamente, você tem que contatar o funcionalismo para poder ter uma interpretação objetiva. Certo? Bom,
Então fechamos aqui as 3 teorias do método dedutivo de análise, que é a public choice, a teoria de classe e o neo-institucionalismo. Ponto. Agora vamos para os métodos indutivos. Vamos ver se há tempo disponível. Temos bastante tempo. Então vamos lá. Vou liberar aqui a luzinha. Vamos lá. Métodos indutivos. Esse assunto, gente, ele é complexo, ele é chato, eu não estou gostando, mas fazer o que, né? Foi o que esse governo solicitou pra gente, para poder prestar essa prova e, por consequência, atribuir a nós essa ideologia cerebral. Mas tudo bem, vamos lá. Teorias indutivas. Ao contrário do dedutivismo, que é o que a gente viu antes, as teorias indutivas dependem da acumulação de múltiplos estudos empíricos, do quais podem extrair proposições generalizáveis. Assim, a partir da análise de casos específicos de políticas públicas, os analistas chegam a conclusões gerais sobre o funcionamento da sociedade em questão. Então, o que eu quis dizer com isso? Enquanto a outra teoria, ela ia do governo para a sociedade, acho que eu cheguei a falar isso para vocês no vídeo anterior. O curso do método dedutivo é governo-sociedade, seja por uma decisão de um indivíduo, seja por uma decisão de classe, ou seja por uma decisão entre as instituições públicas. Aqui não. Quem vai dizer a política pública a ser aplicada é a sociedade. Ela manda para o governo. Por isso que ele fala aqui em relação a estudos empíricos, que é o estudo, ó, vou pôr aqui, ó, empírico. É relacionado a quê? A palavra empírico? A experiências práticas. Então, se você não promove a aplicação de políticas públicas, experimenta ela para depois você analisar. Isso faz parte do método indutivo, certo? Então vamos lá. A primeira teoria que a gente falou 3 do dedutivo, não sei quantas desse aqui, vamos ver. A primeira é a economia do bem-estar. Bem-estar. Não é aquele programa da Globo que eu estou falando, viu? Vamos lá. Economia do bem-estar. Conforme Howlett e Ramesh, mais uma vez, trata-se da abordagem mais amplamente usada no estudo das políticas públicas. Então é bom a gente já salientar isso. Ó. A mais usada. Essa é a mais usada. Provavelmente, quando este governo desenvolve políticas públicas, é por meio desta teoria, no método indutivo de análise de políticas, que ele se utiliza. Certo? Baseia-se na noção de que os indivíduos, por meio dos mecanismos de mercado, são a base para as decisões sociais. Sem os indivíduos, não tem como ter uma decisão. Porque você toma decisão. Mas o indivíduo aqui não é o ator político, viu, gente? Que é a pessoa que decide. O indivíduo que eu estou falando aqui é o
cidadão. Cidadão é aquele que vai usufruir da política pública feita, certo? Então, onde é que eu estava mesmo? E esse indivíduo aqui, ele é a base das decisões sociais, certo? Beleza. Reconhece que mercados nem sempre distribuem os recursos eficientemente, de forma que os comportamentos individuais maximizadores de utilidade não se agregarão de forma a maximizar o bem-estar de todos. Então, você está buscando aqui, ó, não adianta uma decisão monocrática sobre uma política pública, porque ela não estará visando o bem-estar do indivíduo cidadão, do cidadão, que ele é a base das decisões sociais. Falhas de mercado ocorrerão e as instituições poderão atuar para suplementar ou substituir o mercado. São consideradas falhas de mercado: monopólio natural, informação imperfeita, às vezes a informação veio de uma forma imperfeita, externalidades, dentre outras. Para essa vertente, a teoria de formulação de políticas públicas baseia-se no conceito de falhas de mercado. Assim, o governo teria a responsabilidade de corrigir essas falhas, pois os resultados desejados socialmente não resultam na tomada de decisões individuais sem coordenação. Essa abordagem traz alguns conceitos relevantes para a análise das políticas públicas, que aí a gente vai ver. Mas de tudo isso que eu li para vocês, a gente vai entrar naquela historinha de novo do feedback. Por quê? O Estado ele vai promover a política pública de acordo com o que ele entendeu da informação que veio da sociedade, em relação ao bem-estar da sociedade. Ele vai desenvolver a política pública, planejar, organizar, distribuir, implementar e no final vai controlar. E dependendo dos resultados que forem apresentados, ocorrerá o feedback e ocorrerá uma melhoria de processo. Certo? Então, é isso que ele está falando em relação a falhas de mercado. Vão ocorrer certas falhas e aí as instituições públicas, né, o Estado, ele vai vir para promover a correção, a suplementação em relação a essas falhas. Certo? Beleza. E aí foi dito aqui que temos alguns conceitos relevantes dentro desse método aqui. Quer dizer, a gente vai ver ele mais em detalhes exatamente pelo fato de que ele é o mais usado. Vamos lá. O primeiro conceito é o da otimalidade de Pareto. Nossa, que isso! Pareto. Vamos ver o que quer dizer esse conceito. Requer que uma ação seja implementada apenas se oferecer a possibilidade de fazer ao menos uma pessoa ficar em melhor situação sem piorar a situação de mais ninguém. É impossível de ser aplicada na arena política, nessa toada de políticas públicas, porque as ações do governo fazem com que alguns fiquem melhor às expensas de outros, certo? Então, esse conceito em relação às ações de políticas públicas não é bom.
Por que ele não é bom? Porque ele entende que se pelo menos um cidadão foi favorecido, mesmo que os demais fiquem na mesma, tá tudo certo. Só que isso não acontece. Dificilmente você vai aplicar uma política pública somente para beneficiar um cidadão. E será mesmo que os demais não vão se sentir prejudicados? Ou realmente não estarão sendo prejudicados? Então, por isso que esse conceito, dentro da teoria da economia do bem-estar, em relação ao método indutivo de análise de políticas públicas, isso aqui não funciona. Certo? Qual que é o outro aqui, ó? É o critério Kaldor-Hicks. Então vamos ver esse conceito aqui, que é o conceito do critério Kaldor-Hicks. O que esse conceito aqui expõe? Ele pressupõe que apenas alternativas políticas que maximizem benefícios líquidos sobre os custos sejam escolhidas. Sob esse critério, uma política pública pode ser escolhida mesmo que alguma perda ocorra, desde que os ganhos totais sejam maior que as perdas. Então lá, se na otimalidade de Pareto, se um tivesse bem, um cidadão fosse beneficiado e os demais ficassem na mesma, estava tudo certo, né? Mas a gente sabe que isso não acontece porque ocorrem perdas, né? Já esse conceito aqui, ele entende que ocorrem perdas e ganhos. É normal, tudo é assim. Ocorrem perdas e ganhos na aplicação das políticas públicas. Porém, se os ganhos forem maiores que as perdas, então está valendo. Certo? Temos mais um outro aqui, ó. Um outro conceito. Que é o conceito de falhas de governo. Aliás, aqui no país é o que mais acontece, são falhas de governo. Mas fazer o quê? É o que a gente escolhe, né? Aliás, às vezes não é nem você que escolhe. Os outros escolhem por você. Mas tudo bem. Estas envolvem desajustes organizacionais e custos crescentes na tomada de decisão e implementação de políticas. Por isso, os governos não devem apenas examinar as falhas de mercado, mas avaliar também a sua própria capacidade de corrigi-las antes de tentar fazer. Deve-se citar também como problemas dessa abordagem: falhas de reconhecer que o Estado quase nunca faz política de forma essencialmente técnica, falha em reconhecer que o Estado quase não... Por negligenciar variáveis políticas, essa perspectiva é comumente descrita como um mito, uma ilusão teórica, que promove uma visão falsa e ingênua do processo de política pública.
Então, como eu falei para vocês em relação ao feedback, esse conceito se baseia no feedback. Você vai ver as falhas de governo e vai corrigir. Só que ele põe uma exceção. Você não pode ser tão ingênuo em achar que você localizou o erro e você vai conseguir corrigi-lo. Porque às vezes o governo ele não tem a capacidade técnica necessária para isso. Técnica e capacidade em si, né? Não só administrativa. Às vezes é um problema muito grande dentro do processo de política pública que o governo não vai conseguir solucionar, certo? Você fará isso, mas a política pública, né? Quando você aplica uma política pública, você deve fazer isso, mas não deve ser a sua verdade absoluta. Ó, sabe-se que a escolha geralmente é a política delimitada por instituição política, feita por atores políticos, geralmente em respostas a pressões políticas. Então você não vai se basear somente no que vem da sociedade para fazer o feedback e corrigir as falhas no processo ali de política pública. Porque dentro disso você sofre pressão política. Às vezes você não tem uma base de apoio. E aí, o que você imagina, você pôs em prática, já tem toda aquela mudança devido à pressão política. Aí depois que você aplica, tem os erros, os problemas, as falhas, que você vai tentar corrigir enquanto governante. Mas você sofre mais pressão política. Por isso, isso é tido como uma ilusão. Não dá para você analisar o processo de uma forma fria. Ah, isso teve falha, eu vou lá e arrumo. Né? Como se fosse uma empresa. Né? É muito complexo. Talvez seja por isso que a política ela patine e a gente não sai do lugar. Mas tudo bem. Falado desses conceitos dentro da economia do bem-estar, a gente já sabe que essa aqui é a mais usada, né? O método indutivo de análise de políticas públicas. Enfim, né? Agora a gente vai falar, a gente falou aqui dentro do método indutivo, a gente falou em relação à economia do bem-estar. Agora a gente vai falar em relação ao pluralismo e corporativismo. Vamos ver se tem tempo. Não tem mais tempo.